Essa é a minha Cattleya velutina preferida. Eu denominei ela como Cattleya velutina Mai Shiranui, que é uma personagem do The King of Fighter, que eu adoro o jogo, né? Jogo de luta. E, gente, é uma planta absurda de linda. Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, querem ajudar esse canal? Se inscrevam nesse canal, deixe o seu like, façam um comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo para fazer qualquer contribuição. E o WhatsApp de vendas para que vocês possam comprar plantas e produtos das Orquídeas. Quero agradecer a Marineide de São Paulo. Muito obrigado, meu amor, Marineide, pela contribuição na chave Pix. E também vou responder uma pergunta da Cida Bastos. Ela mandou uma mensagem imensa para mim em um dos meus vídeos, falando sobre a dificuldade que ela teve com uma planta que ela ganhou de presente, que é um Phalaenopsis. Pela história que ela me contou, a planta ela sofreu todo um trajeto, né, e ela foi sofrendo modificações. Então, Cida, o que acontece? A orquídea não gosta de mudança. Ah, você ganhou a planta, você teve que viajar, levou a planta, beleza. Orquídeas, elas gostam de lugar fixo, né? Igual você observa aqui, todas as minhas plantas estão empenduradas. E cada uma está no seu devido lugar. Eu só faço mudanças se necessário. Você ganhou uma orquídea bonita, um Phalaenopsis. Aí, chegando chegando em casa, você colocou em determinado lugar e você colocava para pegar sol. O maior erro das pessoas é ficar transitando com a orquídea pela casa ou pelo ambiente a qual a pessoa mora. Então, você ganhou uma orquídea, quer deixar dentro de casa para enfeitar porque está com flores bonitas, ok. Pega um pratinho de violeta, coloca a sua orquídea lá para enfeitar. Lembrando, vai molhar a orquídea, molha na pia, molha bastante, deixa escorrer e depois coloca o pratinho. Não deixa acumular água naquele pratinho, que isso ocasiona o apodrecimento das raízes, porque o substrato ele não seca. Aquela água ensopada ali apodrece as raízes e mata a orquídea com mais rapidez. Folhas murchas, folhas amarelas, não corta. A não ser que as folhas estejam melando, apodrecendo. Aí você pode cortar. Então, às vezes a pessoa achou feia a folha, ficou amarela, tá murcha, eu vou cortar. Você está adiantando, antecipando a morte da sua orquídea que você mesmo está matando. Então, são detalhes que vocês que têm contato inicial com as orquídeas, né, o primeiro contato, a primeira experiência, devem tomar cuidado, ok? Então, não corta a folha de orquídea, não corta a raiz de orquídea, se informem primeiro, não fica mudando orquídea de lugar para lugar. As orquídeas, elas precisam desse cuidado. Um Phalaenopsis é uma planta que pode pegar uma luminosidade média, então você vai colocar em um ambiente que receba uma luminosidade indireta, tá? Sombra não é viável ficar em local muito fechado, sombreado, com ar-condicionado. Gente, eu morro de dó dos consultórios dentistas, médicos, de advogados e qualquer outro ambiente que é fechado com ar-condicionado e leva a orquídea lá para ser torturada. Eu acho assim que se plantas, se orquídea e plantas têm espírito, eles devem sofrer muito nesses lugares, porque realmente a incapacidade de raciocínio das pessoas e o seu egoísmo de enfeitar o seu ambiente e não pensar no bem-estar de um ser vivo é, assim, lamentável. Então, Cida, meu amor, da próxima vez que você adquirir uma planta, você ganhar ou comprar, lembre-se de se informar e lembrar dessas dicas que eu dei, né? Planta muito tempo molhada, com pratinho, apodrece. Excesso de água, no caso. Falta de água também, tem que tomar esse cuidado. Às vezes a pessoa viaja, deixa a planta dentro de casa, fechada. Cortar folhas, não há necessidade. Aí, Francisco, mas a planta é muito feia. Presenteia, dá para alguém que você sabe que gosta, que conhece, para salvar a vida dessa planta. Amarra numa árvore voltada para o sol nascente no seu jardim, no condomínio, no seu prédio. Faça alguma coisa, entendeu? Porque ali se trata de uma vida e temos que ter essa preocupação com os seres vivos, tá bom? Continuando o vídeo, aqui eu quero mostrar um dendróbio dicatoides para vocês, que é um dendróbio de altitude, um dendróbio de frio.
Não é uma planta de fácil cultivo, porque é uma planta que exige muita umidade atmosférica. Existe uma gama de espécies de orquídeas, e dentre elas, dentro do gênero Dendróbio, plantas de altitude e que precisam de muita umidade. Esse tipo de planta jamais suportaria calor extremo e contínuo, como é no caso de locais de baixa altitude. Então é uma planta magnífica, mas é uma planta que poucas pessoas podem cultivar, porque precisam do ambiente ideal. E falando nisso, eu vou mostrar um epidendro que também é bem complicado de cultivo, exatamente por causa dessa característica de altitude e umidade do ar, tá bom? Olha só que coisa mais fofa. Eu ia segurar e para mostrar mais para frente, né? Porque tem muitos botões ainda por abrir, mas não poderia deixar passar de mostrar isso para vocês. Volto já. Meus amores, vamos falar de mais uma orquídea. Na verdade, existem muitas orquídeas que você não consegue cultivar a baixa altitude em locais de clima muito quente ou quente. Porque são plantas que, em seu ambiente natural, elas têm uma temperatura baixa, né, agradável, 20 graus durante o dia, abaixa bastante durante a noite, mas sempre mantém, né, aquela proporção de clima ameno. Então, são orquídeas de clima ameno, mais frio, né? Apesar de ser tropical ou subtropical, o local onde ela se desenvolve, essas localidades têm duas características: umidade constante do ar atmosférico, onde a umidade é permanente, e também o clima agradável, um clima que não esquenta muito. E o que geralmente essas orquídeas não suportam é o calor, e elas morrem com muita facilidade. Aqui nós temos o raríssimo Epidendro medusa. Epidendro medusa é uma espécie dentro desse gênero que tem exatamente essa característica de ser uma planta dificílima de cultivo. Aqui, ó, Cida, tá vendo? Eu não cortei a folha estava seca e eu tirei sozinha, ela se destacou sozinha, eu só encostei. Fica a dica aqui, tá? A galera vê uma folha seca ou amarela e já quer cortar. Não corta, porque a folha na planta ainda está fazendo o processo de fotossíntese. Gente, esse epidendro é babado, é correria e é confusão. Só que é um epidendro muito chato de cultivo, como as pessoas falam, e é um epidendro também que ele tem muita exigência atmosférica. Aqui eu plantei ele e... Deixa eu tirar esses bichinhos daqui. Plantei ele nessa peça aqui, perdão. Eu já peguei ele nessa peça aqui e acoplei nesse vaso vazado com brita, substrato e esfagno. Então, constantemente, esse substrato fica levemente úmido. Ele não fica ensopado, encharcado, pingando água. Mas quando eu molho, ele absorve água como esponja e fica úmido durante até a próxima rega. Ele não seca completamente, ele sempre fica com esse aspecto úmido. Eu estou muito feliz com essa planta, já pensando aqui em fazer um selfie nele, porque é uma planta raríssima, e também fazer híbridos com ele, né? Porque vale muito a pena fazer híbrido com ele. Quando você for numa exposição, se informe com os vendedores. Eu gostei tanto dessa planta, pergunte. Porque às vezes você vai gastar 50, 100 reais ou mais. No caso desses epidendros, eles são caríssimos, são plantas super valorizadas, super valiosas. Você vai pagar um preço alto numa planta que vai morrer no seu cultivo. E não adianta culpar só o vendedor, porque você também não procurou se informar. Às vezes, eu já vi casos, como eu já vendi orquídeas em exposições e feiras, a pessoa teimar. Porque eu consigo. Tá. O meu problema não é você tomar prejuízo financeiro, é você deixar a plantinha morrer por teimosia, tá? Porque prejuízo financeiro a gente toma, toda hora a gente tá comprando uma coisa que não serve, gastando dinheiro à toa, né? Mas as plantas, elas precisam realmente desse cuidado de cultivo. Aqui nós temos o Fimatidium tilansioides. A galera vê essa plantinha por aí e fica apaixonado, né? É uma planta tão bonitinha, quer teimar no cultivo, e essa bichinha aqui é o mesmo caso. Se não tiver um ambiente agradável e úmido, ela morre, porque ela é muito sensível. Vocês podem observar que as folhas parecem
pelinhos imitando a chilânsia, né? Por isso que tem esse nome. E é uma fofura, só que é planta exigente com relação à umidade. Se você não tem umidade suficiente no seu ambiente, se você não tem um clima legal para esse tipo de planta, não cultive. Detalhes, Francisco, mas então que cultivo? Gata, o que tem de orquídea para cultivar em lugar quente? Todas as catleias, epidendros, encíclias, muitos dendróbios. Quando eu falo epidendro, porque tem mais epidendro de clima quente do que de clima frio. Tem mais dendróbio de clima quente do que de clima frio. Catleia, a maioria, os híbridos, encíclia, braçávula, e nossa, é muita coisa. Então, não tem com que ficar preocupado com relação ao que você vai cultivar em local quente. Você tem muita opção. Deixa o like. Meus amores, nos vídeos anteriores eu tenho falado bastante sobre a necessidade de replantio. E eu havia comentado sobre esse vaso aqui. Eu fiz até o plantio da Promenia xantina. Esse tipo de vaso, apesar dele ser bem vazado, ele tem a borda dele aqui não é furada, não é vazada. Então sempre acumula um pouco de água aqui. Eu plantei esse híbrido aqui de Adrolélia prassens com epidendro robusto por causa da Adrolélia. Mas me parece que o epidendro robusto ele é dominante e é uma planta que precisa de mais escoamento de água, né? Não pode ficar muito tempo molhado. E o que aconteceu? A planta ela não desenvolveu. 2021, março agora, vai fazer 2 anos que está nesse vaso. E a planta, vocês podem observar que os brotos novos não ultrapassaram os brotos antigos. Isso é um sinal que a planta não está gostando do cultivo. Eu recebo muita mensagem do pessoal falando: eu estou perdendo plantas, minhas plantas estão morrendo. Gente, tem que ter um cultivo padrão e um cultivo que as plantas se desenvolvam com naturalidade, tá? Planta está atrofiada, planta não cresce, planta amarela, planta... Você tem que descobrir o que você está fazendo de errado. Nesse caso aqui é o vaso, vou trocar porque as demais plantas minhas estão se desenvolvendo bem e agora eu vou fazer o replante, tá bom? Detalhe, hoje eu molhei minhas plantas. Quando você molha um vaso, o escoamento tem que ser imediato, tá? Se demora a escoar ou a água ela transborda pelas bordas do vaso e não escoa bem, é porque o substrato está muito compactado e isso acaba prejudicando as raízes e o desenvolvimento da sua orquídea, tá bom? Vamos lá. Encíclia advena vezes Encíclia bracteata, feita pelo meu irmão Reginaldo de Vasconcelos. Olá meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, querem ajudar esse canal? Se inscrevam nesse canal, deixem o seu like, façam algum comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo para que vocês possam fazer qualquer contribuição para o canal. O WhatsApp de vendas para que vocês possam comprar plantas e produtos dos Vanda Orquídeas. Amores, aqui no comentário fixado também vai ter um link do cultivo de vandas. Vai cultivar vandáceas, vandas em casa? É importante que tenha um pouco de substrato no vasinho, ou, né, plantar em cachepô com material. Francisco, eu comprei com raiz nua e eu vejo muitos vídeos. Galera, tem que ter irrigação automática ou um cuidado em molhá-las constantemente se não tiver substrato, porque elas desidratam com muita facilidade. Essa Vanda estava na rifa e eu vou usá-la para hibridar. Como ela é uma híbrida muito bonita, eu vou colocar políneas de Oculglosso nela e outras vandáceas diferentes. Então, o que você pode fazer? Você pode simplesmente molhar as raízes para que elas fiquem macias, molinhas, para que você possa fazer isso daqui, ó, como se fosse enrolar um cabelo, tá vendo? Fez isso daqui, bonitinho, enrolou bastante tudo. E é importante estar macio para não quebrar. Aqui eu já preparei o outro vaso vazado maior, certo? Vou encaixar aqui. E o restante aqui do espaço, eu vou colocar substrato. Brita, casca de pinos, carvão, macadâmia, pedaços maiores ou pedacinhos de madeira, vou encaixar e colocar uma adubação bacana
para que essa planta possa se desenvolver mais. Lembrando que esse tipo de vanda fica muito grande, ela cresce muito. Então, quanto maior o vaso aqui para sustentar o peso dela, né, o volume dela, melhor, tá? Por isso que em vasos pequenos assim, quando ela chega a certo tamanho, ela fica tombando, o peso dela sempre fica caindo para o lado, mesmo pendurando, porque a parte vegetativa fica mais pesada que a parte da base onde estão as raízes, tá bom? Deixa o like. Maravilhosa Cattleya bicolor, acabei de adquirir mais esse exemplar para que eu possa estar fazendo cruzamentos com braçávulas e híbridos de braçávula. Sempre ficam fantásticos híbridos de braçávula com Cattleya bicolor. Meus amores, Brasilelia perrine, cruzamento entre planta semialba, estão confirmando no lote, R$150, só chamar no WhatsApp de vendas. Plantas espatuladas já para florescer, diretamente comigo ou lá na Orquiloja. Muitas plantas bacanas, algumas com 2 frentes, então é só chamar no WhatsApp de vendas. Essa planta é bem rara, a variedade semialba da Brasilelia perrine, a foto dela vai aparecer aqui para você poderem apreciar. Beijos!